Olá, vou começar então essa playlist sobre o estoicismo através da minha dissertação de mestrado, meu primeiro trabalho de fôlego sobre o estoicismo, que gerou este livro, A Ética do Bem Viver em Epicteto, pela editora FI. Se vocês colocarem F de Fernando e I, né, FI, se vocês colocarem no Google e forem no site dele, vocês podem baixar esse livro e outros livros gratuitamente. Quem foi Epicteto? Eu vou aqui rapidamente, só para vocês terem uma noção de quem foi Epicteto, um filósofo estoico romano, né, do novo estoicismo, no qual a gente historicamente separa ali o estoicismo em três fases históricas, né, o estoicismo antigo, que tem início lá no seu fundador, Zenão de Sítio, mais ou menos 300 a.C., depois seus seguidores Cleantes e Crisipo, depois o estoicismo médio, né, que começa com o Panécio de Rhodes, o Posidônio, podemos colocar Cícero, e depois o estoicismo romano, ou o novo estoicismo, que tem as figuras de Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio, o imperador. Ok? Então, o Epiteto está ali na era do novo estoicismo, né? Quase no final, ali mais 100 anos, teria mais 100 anos depois de Epiteto, mais ou menos de atividade cultural forte do estoicismo em Roma, né? O estoicismo foi a filosofia dos imperadores em Roma, da política de Roma, né? Dos governos de Roma. Popular também era o estoicismo naquela época. Então, o estoicismo durou mais ou menos de 300 anos de Cristo até 200 da nossa era atual. Então, uma escola de mais ou menos 500 anos de atuação cultural forte. Nenhuma escola filosófica durou tanto, com tanta atividade cultural, tantos filósofos em tanto tempo, né? E fora que, né, ela ainda traz até hoje seus resquícios nas outras teorias filosóficas de outros autores. E não só filosóficas, a gente vai ver depois que muitas outras correntes contemporâneas, atuais, modernas, também trazem o estoicismo no seu bojo. Então, o Epiteto tem aqui uma pequena passagem sobre a história de Epiteto, quem foi Epiteto. Não muito se sabe sobre os detalhes da vida de Epiteto, começando pelo seu nome. Segundo alguns historiadores, Epicteto, com um C no meio, né, é a latinização do grego de epictetos, do grego, né, epictetos, qual significa adquirido. Segundo alguns pesquisadores, sua vida nasceu entre 50 e 60 de nossa era e faleceu por volta de 135 de nossa era. Provavelmente foi um servo, desde que nasceu, foi adquirido por Epafroditos, o qual o libertou depois de ele começar a ter aulas de filosofia, como Sônio Rufus, importante e prominente filósofo estoico da época. Epiteto era manco, de saúde frágil, pobre, e mudou-se para Nicópolis, onde estabeleceu sua escola, embora tenha começado a lecionar em Roma. Então, esse é Epiteto. E essa é a minha dissertação sobre a ética do bem viver em Epiteto. Eu vou ler aqui rapidamente para você só sobre o que ela trata, e depois só vou falar um pouco sobre ela de forma geral. No sumário aqui da dissertação, falo sobre a ética do bem viver em Pierre Hadot, que eu já vou mostrar para vocês quem é. Depois, no capítulo 2, é ética em Epiteto, e trago tópicos fundamentais, né, na ética em Epiteto. Razão, física, que é um tópico de estudos do estoicismo, e natureza. Falo um pouco sobre cada um deles. Depois eu falo sobre as ações excelentes, o mecanismo da ação humana, ou a proairesis, o assentimento e o impulso. A proaires, esse termo, difícil tradução, efetivamente, no doutorado, minha tese de doutorado, eu coloco que não há uma tradução para a par de uma palavra para outra. É necessário uma expressão toda para traduzir esse termo proairesis em epiteto. E aqui eu afirmo que a proairesis é um tipo de eu moral, é aquilo que define
Quem sou eu? A que eu me refiro quando me refiro a mim é a minha proairesis. E ela é, por natureza, moral. O desenvolvimento da proairesis é o desenvolvimento moral. É um desenvolvimento sobre o certo, errado, sobre o bem e o mal. Isso é importante a gente deixar claro aqui, né? Por que que na filosofia grega antiga o desenvolvimento, aperfeiçoamento de si era uma empresa moral? Porque na contemporaneidade, vamos ver a moralidade normalmente vinculada aos outros, ou ao mundo, ou às regras, ou às leis. Não se tem uma noção de um aperfeiçoamento de si como moral. Isso até às vezes é mal visto, é meio como um individualismo, um egoísmo, isso só pensa em si. Mas na filosofia grega antiga, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento de si mesmo era considerado uma empresa moral. E quando eu falo moral e ética, aqui estou me referindo à mesma coisa. Sei que há divisões hoje entre moral e ética, mas na filosofia grega antiga não há essa divisão. Ética e moral são palavras sinônimas. Mores é a tradução em latim da palavra ethos, em grego. Então, é a mesma coisa. Né? Nós podemos pensar a ética com uma palavra-chave chamada relações. Então, hoje, na contemporaneidade, a relação entre eu e a natureza é uma relação ética. A ecologia, a sustentabilidade. A relação entre eu e outras pessoas é considerada uma relação ética, que trata do bem, do mal, do justo, do injusto, correto, incorreto. Todas essas palavras de cunho valorativo moral têm a ver com valores. Né? Então, a relação entre eu e as pessoas, entre eu e um certo lugar, entre uma certa circunstância de regras sociais, é considerada uma relação moral. Mas também existe a relação de eu comigo mesmo. Isso também é uma relação. E na filosofia grega antiga, isso é uma empresa moral. Por quê? Porque para cunhar, para desenvolver, para aperfeiçoar a minha personalidade, eu preciso estar atento ao certo, ao errado, ao bom, ao mal. E não só em relação a mim, mas é porque eu também sou naturalmente um ser social. E aquilo que eu imprimo em mim como o aprimoramento da minha personalidade vai deixar uma marca, um caráter. Caráter é uma marca. Então, aquilo que eu decidi ser ou trabalhar, exercitar para ser, vai deixar uma marca social, porque eu sou um ser social. Então, é obviamente que só eu posso desenvolver, aperfeiçoar a minha personalidade, a minha relação comigo mesmo, ela é minha, somente minha. Ela não pode ser colocada nas mãos de ninguém mais, ela é intransferível. Mas isso não é um individualismo ou um egoísmo, porque dentro do aperfeiçoamento da minha personalidade, da minha relação comigo mesmo, eu continuo sendo, por natureza, sendo uma pessoa, um ser social. Então, o meu caráter, aquilo que vai definir a minha marca pessoal, minha personalidade, moral, por quê? Porque ali vai colocar as minhas ações enquanto certas, erradas, virtuosas e viciosas. O mais importante, ou tão importante quanto viver no mundo e ter uma relação ética ou moral com os outros e com o mundo, é ter consigo mesmo. Porque eu sou a origem da minha própria personalidade moral. É intransferível isso. Se eu não cuidar de mim dentro da minha construção de caráter, quem cuidará? Vou estar à mercê de quem? Das circunstâncias, do destino. Então, essa é uma empresa intransferivelmente pessoal, individual, mas não egoísta. Então, a filosofia grega antiga traz esse aspecto de que se ética é relação, então a relação comigo mesmo
também é uma empresa ética. Só que ela é intransferível. Não posso transferir, como eu transfiro na sociedade, a minha relação ética com a minha comunidade, eu posso fazer diretamente com as pessoas, eu posso fazer através de leis, de regras. Eu transfiro para as regras, para as leis, essa forma de lidar, né, com os outros. Não lidou com os outros, nós dois lidamos com as normas e com as leis e não precisamos lidar uns com os outros. Não tem como fazer isso na minha própria construção, aperfeiçoamento da minha personalidade. Não tem moral, não tem como transferir isso para outros e ao mesmo tempo continuar comigo, né? Muito disso, muito dessa noção de que aquilo que é mais valioso em nós, que é a nosso aperfeiçoamento moral, e que só nós temos o acesso a isso, ao bem e ao mal internos, é o conceito de proairesis em epiteto. E essa noção de que o aprimoramento moral, pessoal, intransferível, é uma empresa moral, coloca a filosofia grega diretamente vinculada à vida. Porque todas as coisas que acontecem ao meu redor, na minha existência, no meu mundo, na vida, são materiais, ferramentas, ou podem ser usadas como análises da minha empresa de construção e aperfeiçoamento moral. Porque não basta eu me sentir bem comigo mesmo. Eu preciso, de certa forma, tirar de mim as minhas intenções, transformar em certas atitudes que beneficiem a vida em sociedade, ou não a prejudiquem completamente. Então, não é um sentido solipsista. Eu sou o autor da minha própria biografia, minha própria obra de arte, eu sou eu mesmo. Não, isso é uma questão muito mais da nossa filosofia, nem renascentista, né? Nossa filosofia mais contemporânea, moderna, vinculada ao indivíduo como destacado do social, né? Não tem como acontecer isso na filosofia grega antiga. Então, a felicidade, a eudaimonia, o sereno fluxo de vida, a euroia, só tem sentido se ela é atingida e aperfeiçoada dentro da polis, da política, do social, né? E isso os estoicos trazem demais, né? Eles trazem que todas as buscas que os estoicos têm, seja a serenidade, seja a daimonia, a felicidade, né? É meio complicado de traduzir por felicidade, o bem, né? A bem-aventurança, a ataraxia ou serenidade, tranquilidade da alma, ela é para ser realizada dentro e em convívio social, não destacar da sociedade um pouco como quis Epicuro, se separar no seu jardim, se destacar um pouco do social, e naqueles jardins ali eles serem eudaimônicos, felizes, alegres. Ok, continua sendo o trabalho de cada um, Epicuro afirmaria isso, mas Epicuro meio que se distancia do social, assim como certos pirrônicos, certos céticos. E o estoicismo quer continuar no social, continuar na atividade social, mas, ao mesmo tempo, precisa desenvolver inalienavelmente a sua personalidade moral. Quem traz muito essa noção, traz novamente, né, reconfigura ela na contemporaneidade, essa filosofia grega como uma ética, né, da personalidade moral, como bem viver na sociedade, na polis, na política, é Pierre Hadot. Então, Pierre Hadot, nesse seu livro aqui, Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, da editora, da Realizações Editora, ele afirma que não só o estoicismo, mas praticamente toda a filosofia grega, como uma prática do bem viver. Okay? E aqui ele coloca aqui na página 22, tem um subtítulo dizendo assim, aprender a viver. E ele diz assim, os estoicos, por exemplo, declaram-no explicitamente, para eles a filosofia é um exercício.
A seus olhos, a filosofia não consiste no ensino de uma teoria abstrata, ainda menos na exegese, na interpretação, na hermenêutica, né, de textos, mas numa arte de viver, numa atitude concreta, num estilo de vida determinado que engloba toda a existência. O ato filosófico não se situa somente na ordem do conhecimento, mas na ordem do eu e do ser. É um progresso que nos faz ser mas mais que nos torna melhores. É uma conversão que subverte toda a vida, que muda o ser daquele que a realiza. Ela o faz passar de um estado de vida inautêntico, obscurecido pela inconsciência, corroído pela preocupação, para um estado de vida autêntico, no qual o homem atinge a consciência de si, a visão exata do mundo, a paz e a liberdade interiores. Interessante disso aqui que ele fala, eu acho, né? Muitas coisas interessantes, mas é sobre o ato filosófico. Há um ato filosófico. Viver não é simplesmente agir no mundo da vida de forma sem uma consciência, como ele diz, de si, sem uma visão exata do real e do mundo, sem uma busca de paz, serenidade, liberdade interiores, junto à sociedade. Há um ato filosófico. O ato filosófico é aquele que está presente junto à reflexão de si enquanto empresa moral, mas que tenta compreender a sua posição no cosmos social, político. Quando eu falo político, não falo aqui político partidário, ok? Seria melhor cidadania, né? Mais ou menos seria melhor do que o político partidário. Mas é o político cidadão, né, que está em atividade na sociedade, que quando a gente fala político na filosofia grega antiga. Então, ao mesmo tempo em que o ato filosófico ele é um ato não pragmático, ele vai levar a um ato pragmático, mas ele em si ele é uma junção, ele é uma complexidade entre a reflexão da empresa de fazer, de aperfeiçoar a sua personalidade moral, seu caráter, ao mesmo tempo colocando esse caráter, essa personalidade moral dentro das relações sociais das quais estamos. Então, é um ato voltado no autoconhecimento, o velho conheça-se a si mesmo, é uma empresa voltada ao autoconhecimento, para, a partir do autoconhecimento, poder estar melhor posicionado, com mais noção reflexiva do seu lugar no mundo, seja que tamanho for esse mundo, que cosmos ou que polis é essa que estejamos. Então, o ato filosófico acompanha efetivamente um ato reflexivo. Quando falamos de filosofia prática, não podemos esquecer que construir uma casa, que é uma prática, não é a mesma coisa que um ato filosófico. Um ato filosófico pode ter um resultado na empiria, mas ele é fundamentalmente um trabalho de reflexão abstrata, de forma ampla, não tão específico. O específico vai chegar após a reflexão. Eu lembro que meu filho estava com 15 anos e preocupado com o ensino médio, que os colegas dele estavam pensando no Enem, nas profissões, e ele chegou a dizer assim: pai, tô preocupado, tô ansioso. O que houve, meu filho? Ah, todo mundo já sabe, né, as profissões, ainda não sei o que eu vou ser da vida. E aí eu disse, olha só, filho, falou essa palavra para a pessoa errada, né? Porque seu pai é um filósofo. Você não sabe o que quer fazer da vida, ou você não sabe o que você vai ser na vida. Porque se você não sabe quem você é, dificilmente vai acertar no que vai fazer. E a partir disso começamos uma reflexão, um ato filosófico abstrato reflexivo sobre quem ele era, para depois chegar à empiria e escolher aquilo que ele quer fazer.
E, obviamente, que esse ato filosófico, reflexivo, abstrato, não durou 30 segundos, nem uma hora, durou alguns dias de conversa. E fatalmente teve um produto no real. Ele escolheu certo caminho. Mas o ato filosófico é tudo isso. É o ato do pensamento reflexivo abstrato, juntando com a posição dele no cosmos, a qual ele estava buscando, e escolher a sua profissão, ou o que ele queria começar a fazer a partir do início da vida adulta. Então é importante falar que quando, por mais prática que seja a filosofia estoica, ou qualquer filosofia prática, o campo do ato filosófico se dá no abstrato e no pensamento reflexivo de forma ampla, ou mais ampla do que aquilo que a empiria nos mostra, né? Então, a ética do bem viver em Epiteto, nessa minha dissertação, eu vou falar fundamentalmente a questão principal aqui, são duas, né? Uma que eu defino aqui, que a finalidade do bem viver em Epiteto não é efetivamente a, a eudaimonia, ou a felicidade, ou a bem-aventurança, mas um sereno fluxo de vida, né? Então, qual é a atividade e o objetivo das virtudes, das práticas do bem viver? Ter uma vida serena, mas uma serenidade dentro do turbilhão da polis, dentro do turbilhão da vida, dentro do turbilhão da complexidade das relações humanas. É uma serenidade retirada da vida, como alguns, não sei se se faz mais hoje, mas alguns iogues antigamente queriam se retirar para os montes, o Monte Arunachala, comer folhas. Não, isso tem com certeza sua validade cultural, mas não é isso, e nem muito fazer um jardim como Epicuro queria, que era o objetivo de Epiteto. Era viver. Ele vai dar vários exemplos sobre como tomar os banhos públicos, como comer em festas, como andar, como se vestir, como conversar, como se portar com seus filhos e pessoas amadas. Tudo isso é matéria para o bem viver, porque o filósofo estoico vive em comunidade, em sociedade. E ali, no meio desse turbilhão, é que é importante encontrar o sereno fluxo de vida. E a outra questão que eu trago aqui, fundamental para essa dissertação, é o conceito de proairesis, que dá muito o que falar, e não há, né? Eu dou algumas interpretações, no doutorado eu dou outra, continuo com essa aqui, né? Mas eu tento afinar ela um pouco mais, mas há muita discussão, e isso academicamente é bem interessante, né? A respeito da perspectiva desse termo complexo, em que Epiteto coloca como fundamental, né? Como é ali, é na proairesis que está a essência do nosso bem e do nosso mal enquanto desenvolvimento e aperfeiçoamento do nosso caráter ou personalidade moral. Muito bem, hoje por hoje tá bom. Já dei de uma forma geral aqui algumas algumas noções sobre o estoicismo, sobre a minha pesquisa, para onde mais ou menos ela vai. E se quiserem fazer perguntas, deixar sugestões ou dúvidas, só colocar ali, por favor, nos comentários, que à medida que eu vou conseguindo, vou trazendo aqui para vocês, sempre com referências, né? Eu vou trazendo para que vocês também possam usá-las e tirarem suas próprias conclusões. Vou tentando aqui responder ou trazendo mais questões sobre o estoicismo, principalmente o nosso estoicismo brasileiro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.